E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo. Muito obrigado por você estar aqui. Gustavo, o que é que esse canal faz? Esse canal aqui é focado no desenvolvimento de projetos da Casa dos Jetsons. São projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um projeto com um potenciômetro. E esse potenciômetro ele vai controlar a velocidade de um motor de corrente contínua através ali de um driver, né? O driver, nós não vamos utilizar aquele circuito com resistências, né? Com transistores, com diodo, não. Nós vamos utilizar um driver, um mini driver, né? L298N. É um mini driver que controla dois motores, eles funcionam de 3 a 6 volts. Nós vamos apenas utilizar um motor apenas para demonstrar que é possível também utilizar PWM com esse driver. Já parou para pensar nisso? Massa, né? Vamos lá. Pronto, então nós vamos fazer a montagem, tá? Desse projeto. Aí para isso nós vamos pegar os seguintes componentes. Vamos pegar uma protoboard. Vamos pegar um Arduino. Pode pegar o Arduino Uno, o menor. Juntamente com esse cabo azul, pode pegar já ele, pode colocar aqui. Tá tremendo? Bem nervoso. Nunca mexi nisso aqui. Mexi só uma vez só. Pronto, agora chegou a hora. Na base tu vai mexer direto nisso. Rapaz. Pega esse motor aqui que já tá com o pneu. Isso. Agora, é que a fiação dele não tá muito boa para encaixar na protoboard. Eu acho que é esse aqui que tá legal, vê aí. Esse tá melhor para encaixar, né? Tá melhor. Pronto, aí coloca aqui. Agora, rompeu aqui no outro fio, né? Meu Deus do céu. Tem que descascar agora, né? Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai adaptar aqui com um jumper, tá? Então, que aqui eu não vou soldar agora, né? Então a gente vai adaptar aqui isso aqui com jumper. Beleza? Então eu vou pedir para que você pegue 2 jumper macho. E agora? Macho que tem as duas pontinhas, né? Pontinho em cada lado. Achei que é só... Dois? 2 jumpers para cada lado aí do motor. Pronto, pode deixar aí do lado. Pronto, nós vamos precisar também de um driver. O driver, a mini ponte, é aquela plaquinha vermelha que está ali. Tem uma plaquinha vermelha. Isso. Pronto, essa plaquinha vermelha, ela vai ser a responsável por receber, aqui ó, ela vai receber de um lado os sinais digitais. Então viu aqui que tem o IN1 e IN2? IN2. Então aqui ela controla até 2 motores. No nosso caso, nós vamos controlar apenas um. Cada par de entradas controla um motor. Então, como tem 4, controla 2 motores apenas, tá? Então, veja que aqui eu estou utilizando IN1 e IN2. Logo, eu consigo controlar um motor só. Tá? E aqui do outro lado, você pode conectar os motores, né? Cada motor tem uma conexão. Tá? E aí você conecta aqui. O que é que nós vamos precisar mais? Nós vamos precisar vamos precisar aqui, ó, de 2 jumper para entrar de N1 e N2. Aí pode pegar mais 2 jumper, macho. Todos os jumpers que eu falar macho agora, tá? Porque nós não temos nenhum componente que vai precisar de jumper macho fêmea. Sendo que também nós vamos precisar para conectar a alimentação do driver.
o negativo e o positivo. Aí você vai precisar de mais 2 jumpers. Macho. Isso, pega aí para ajudar. Só 2, tá. Sendo que nós vamos controlar o motor com que componente? Com o potenciômetro. Potenciômetro. Pega o potenciômetro. E agora qual é esse aqui, né? Isso, o potenciômetro é esse aí, ó. Isso, o potenciômetro é esse aí, exatamente. E o potenciômetro tem quantas conexões? 3. 3. Então você vai pegar 3 jumpers macho. Macho, tá? Só esse daí. Tô fazendo todo um mise en place aqui pra tu fazer a conexão. Não, chegou o engenheiro da NASA ali, né? Beleza, então aqui, ó. Chamar agora ele, já que ele convidou. Ah, pode sentar aqui, tá? Senta aí. Bom, aí a primeira coisa que você vai fazer você pode conectar aqui o potenciômetro aqui desse lado. O potenciômetro, lembrando, né? Lembrando que a protoboard, as linhas elas são... Vai ter que conectar aqui no meio, tá? Isso. Pronto, pode encaixar aí, até ele descer, devagarzinho. Até ele descer. Quando ele topar, pronto, topou. Quando ele gritar, Então aqui, ó, veja que a protoboard tem a numeração. Tá vendo, ó? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então cada linha dessa são separadas eletricamente uma da outra. Então você tem que conectar em linhas diferentes. Você não pode conectar na mesma linha. Se você conectar na mesma linha, o componente ele fica em curto. Tá? Ele fica em curto, ou seja, é como se você estivesse juntando os terminais dele. Ele vai ter nenhuma função no circuito. Então ele precisa estar em linhas diferentes. Pronto, aí o que você vai fazer? Você vai pegar 3 jumper macho, tá? Você vai pegar 3 jumper macho. E aí você vai conectar, lembrando que o potenciômetro ele é uma resistência variável. Ele é um reostato. E para que ele funcione, você vai precisar conectar as extremidades dele no GND e no VCC. Então ele tem 3 conexões. As 2 conexões das extremidades você vai conectar no GND do Arduino e no 5 volts do Arduino. Entendeu? Pronto, pode ir lá, pode conectar. O senhor repete essa explicação aí, professor? O potenciômetro tem 3 conexões. E aí você vai precisar conectar as extremidades no GND e no 5 volts. E o terminal do meio você vai conectar na entrada analógica. Tá? Aqui? Não, na linha dele. Não, na mesma linha. Aqui é na mesma linha. Ó. Por exemplo, esse aqui está conectado. Ó. Pela frente, isso aí. Aí. Isso. Pronto. E agora conecta o outro ali para na outra extremidade. O do meio depois a gente conecta. É o positivo, né? No caso, esses são um no GND e um no 5 volts. Lembrando, por que 5 volts? Porque a tensão, e é importante vocês entenderem, a tensão de referência do Arduino normalmente é 5 volts. Então quando você tiver, por exemplo, utilizando a entrada analógica, a tensão de referência dele é 5 volts. Se você conectar aqui no 3.3 volts, ele não vai variar de 0 a 1023. Ele vai variar de 0 a 800, a 700. Mas se a gente quisesse, tipo, usar uma pilha de 12, ele aceitaria não, né? Aceita também. Porque ele não tem limite de tensão, não. No caso das Ele extremidades, tem limite de potência, né? Tem que ter cuidado com a corrente que passa por ele. tem posição ou tanto faz, colocar um ou outro. Tem que ir na posição. Tanto faz. Tanto faz. Aí você pode conectar um no Eu posso botar esse GND aqui no 5 volts. e outro no 5 volts. Tá? Não, aí são as entradas analógicas, né? A0, A1. O GND e 5 volts é aqui desse lado. Ó. O barramento de potência é aqui. Porque é muito pequenininho, tem que vir cá, né? Não vai centrifugar outra.
e outro no 5 volts. Pronto, ele conectando 5 volts aqui de cima, né? Poderia ser no outro, mas não tem nenhum problema. O terminal do meio aqui do potenciômetro você vai conectar na entrada analógica a 0. Terminalzinho do meio, tem que ir com cuidado ali, conectar no meio. E aí você conecta ali no pino a 0. No pino a 0 você vai conectar. Pronto, beleza. Então a conexão do potenciômetro foi concluída. Agora eu vou conectar o driver. Aí você conecta o driver aqui. Lembrando que um barramento vai ficar desse lado e outro barramento aqui desse lado. E lembrando que essa malha aqui não possui conectividade elétrica com essa. Então não tem nenhum problema se você conectar um barramento aqui e outro aqui. Porque elas não têm, essas duas malhas não têm conexão. E essa tá... Mas aí vai ter que Deixa eu... aqui... Aí não pode falar. Energizar aqui, né? Não vai ser necessário não. Agora quando você tem muitos componentes, né? Aí você quer distribuir para vários componentes, aí você coloca. Deixa eu conectar isso aqui, né? Porque ele tá meio assim, as conexões não estão exatamente perfeitas. Tem outra conexão ali, né? Tem duas conexões. Isso. Deixa eu conectar aqui. Pronto. Então aqui, ó, você tem aqui IN1, IN2, IN3, IN4 e você pode escolher o motor A ou o motor B. Ou melhor, desculpa, como nós vamos utilizar o IN1 e IN2, o IN1 e o IN2 controlam o motor A. Então você tem que conectar aqui no motor A. Então perceba aqui, ó, se você aqui olhar de lado, você precisa conectar aqui, ó, nessas conexões. Por exemplo, a alimentação ficou no pino na linha 12 e na linha 3 da protoboard e o IN1 e IN2 ficou na linha 5 e 6, não é isso? Ou melhor, 5 e 6. E aqui o motor A aqui, se nós olharmos aqui, ó, o motor A ficou na linha 5 e 6 também, né? Beleza? Então você vai conectar aqui 2 jumper mais 2 dá 4, certo? Então você vai conectar aqui, ó, IN1 e o IN2. Ó, o IN1 e o IN2 você vai conectar aqui no pino 2 e no pino 3, tá? Beleza? Então pode conectar aqui, ó, IN1 e IN2. Tá na linha 5 e 6. 5 e 6, conforme a gente viu agora. Cinco e 6. Aí encaixa devagarzinho. Faz a mesma coisa com o outro jumper. Pronto, e aí você vai conectar no pino 12 e no pino 3, aqui do Arduino, tá? Aí vai ter que levar até lá embaixo. Esse é o IN. Tem que ver qual é, esse é o IN1, né? IN1. IN1 é no pino 2. Aí é 13, né? Vamos devagarzinho. Pronto. E o outro no pino 3, sem nenhum problema aí, né? Pronto.
Pronto, aí o que é que você vai fazer? Você vai conectar o negativo no GND e o positivo no 5 volts. Aí tem outros 5 volts aqui, você pode conectar lá, tá certo? Lembrando que o ideal não é você utilizar o Arduino para fornecer energia para o motor. Ou seja, o ideal seria você ter uma alimentação externa, uma fonte externa aqui, para você conectar nesse maisinho aqui. Mas como a corrente aqui vai ser muito baixa, nós vamos consumir aqui, utilizar um potenciômetro aqui de 10K, ou seja, não vai ser uma corrente muito alta e ele não vai alcançar altas velocidades, tá? Só para ver ele. Aí não tem nenhum problema. Mas assim, o ideal é você ter uma fonte externa, Esse é algo com mais força, né? tá? Porque o Arduino ele não é projetado para fornecer muito sinal de potência, né? Aí vai entrar com um pouquinho de força, mas Não é meio de lado, só botar. só colocar meio de lado, mas para não quebrar o jumper, tá? Aqui é positivo. É isso mesmo. Pronto. É no GND, né? O negativo. Veja aí direitinho, tá? Para não conectar Esse errado. aqui é o GND. Você pode conectar aqui, ó, nesse GND aqui, ó, que tá do lado do jumper verde. Isso. E os 5 volts também você pode conectar aí do lado. No outro. Do lado do laranja, do ladinho do laranja. Que é assim, VIN, GND 5 volts. Isso. Pronto. Aí a última coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Esse fio aqui, você vai puxar, vai deixar ele bem esticado. E você vai tentar enrolar ele aqui. Tá? Fazer a mesma coisa, agora aqui dá para fazer também. Aí você deixa ele bem esticado. Aqui, ó, esses 2 fios bem esticados e depois enrola assim, ó. É uma pequena gambiarra que nós vamos fazer, tá? Deixa ele bem esticado. Pronto, faz a mesma coisa com o outro. Pronto, ele já tem até a manha aí já. Você praticou muito em elétrica, pô. Não é bom, viu? Também acho. Não é bom. Olha, ficou legal. Pronto, aí envolve uma extremidade do jumper. Vamos chocar. Pode sair uma faísca aqui de 440. Tem que verificar se está conectado. Tem que fazer o barramento aqui, o bloqueio. Pronto, aí faz o mesmo para outra conexão. Tá bem uma gambiarra profissional, né? Gambiarra profissional. Chama eletricista, pô. Dá até medo. Não é conhecimento? Aí esse vai lá. Vai lá, É esse aqui, né? É isso aí, pô. Isso exatamente. E o botão. Se não fosse Denis. Explodir. No caso tem que deixar passando aqui, não, né? Não, tem que estar bem fixo aqui, né? Uhum. Mas aí já tá fazendo contato, tem problema não, pode deixar. Qualquer coisa tu fica assim. É porque pra gente não manusear e ele soltar. Pronto, aí você vai conectar aqui, ó, do lado, no motor A. O motor A tem 2 conexões, que tá nos, acho que é 5 e 6 também, né? Deixa eu ver aqui, é 5 e 6. Botou aqui, Opa, oxe, isso aqui é da onde? do meio aí. É do pino analógico, pronto. Pronto, aí você vai conectar aqui no motor A. Vou botar isso aqui. Aí não importa não É só pra ele não soltar. polaridade não, tá? E se ele for botar aí. É na linha 5 e na linha 6 aqui.
Linha 5 e linha 6. Vou botar aqui, né, que tá mais fácil. Vou botar aqui mais pensadinho aqui, ver se eu alinho. Pronto, foi. E agora o outro. 5 e 6. Esse de 6 é 5. É. 5 e 6. É, na frente dele. Pronto, conecta o cabo do Arduino. Lembrando, ó, não pode deixar esses dois fios se encostarem, tá? Tem que ter cuidado. Conecta aí o cabo. Pronto. Beleza? E aqui conecta aqui. Pronto. Pronto. Hoje nós vamos fazer um projeto. Foi até a sugestão de uma pessoa e eu achei bem legal, no sentido de você aplicar a técnica de programação em um projeto simples. Qual é o projeto? Nós vamos controlar a rotação e sentido do motor com apenas um potenciômetro. Então, nós vamos fazer com que o potenciômetro, ao girar, ele tenha a capacidade de controlar tanto a velocidade do motor quanto o sentido, com um potenciômetro só. Tá? Então, a ideia é fazer com que, poxa, se eu quero que o motor gire no sentido, eu dou um tranco no potenciômetro, giro mais rápido, e aí ele já muda de sentido. Ele entende que você quer mudar de sentido. E se eu fizer assim, ele entende que você quer mudar para outro sentido. Só com o potenciômetro. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos com a programação. Tá? Então, antes de eu explicar aqui a programação, aqui está a programação aqui, tá? Desse projeto. A gente vai trabalhar um pouquinho a lógica de programação, tá? Então, coloca aqui lógica de programação. E a lógica de programação, ela é uma sequência de passos. Ou seja, você precisa, de forma sequencial, dizer à máquina o que você quer que ela faça. Você precisa ser sequencial e preciso, né? Então, precisa ser as duas coisas, sequencial e preciso. Então, ó, vamos lá. O passo 1. Se eu quero controlar a velocidade e a direção do motor com o potenciômetro, o componente de controle é o potenciômetro, e para isso, o primeiro passo é ler o valor do potenciômetro. Ou seja, o potenciômetro ele vai estar conectado em uma entrada analógica da Arduino, que nós já fizemos um projeto assim. E essa entrada analógica, ela pode ler, no caso do Arduino, que tem o conversor analógico digital de 10 bits. Ela pode variar de quanto a quanto? Quem lembra? De 0 a 1023. Por quê? Porque eu tenho 10 bits no conversor analógico digital. E aí pela conta aqui... Oi? O 0 é 1, né? São 1024... Isso, 1024 divisões. E o 0 conta. E aí você tem o conversor analógico digital de 10 bits, e aí você faz 2 elevado a 10, e aí você vai ter o valor de 1024 divisões, e o 0 conta, logo você vai ter de 0 a 1023. E já tem aulas aqui que eu explico, né, o que é um conversor analógico digital, como funciona. Tá? Inclusive eu já falei aqui em sala de aula, o que é um conversor analógico digital, o que é uma entrada analógica, a gente já viu aqui, está lá, os demais vídeos no canal. Então o primeiro passo é ler o valor analógico associado ao potenciômetro. É a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa, você lê o valor analógico, o que é que eu preciso fazer? Como eu quero controlar a direção e o sentido,
tem uma sacada que nós vamos fazer aqui no nosso código. Nós precisamos identificar se essa variação, se a variação que aconteceu, se no caso aconteceu, ela indica uma mudança de sentido. Então, por exemplo, você tem a variação na entrada analógica de 0 a 1023. Então vamos supor que o Arduino ele foi lá, fez uma amostragem analógica digital e ele captou o valor de 500, ou seja, de 0 a 1023. Vamos supor que em um determinado instante de tempo ele captou 500. E no instante de tempo depois, que eu vou determinar aqui, ele captou 600 ou 650. Então a diferença foi de 150. Então aqui no nosso código nós vamos fazer com que essa diferença foi grande, então quer dizer que ele quer mudar o sentido. Se eu quiser alterar a velocidade, eu preciso ir bem devagar para que o Arduino ele não pense que eu quero mudar a rotação. Então eu preciso ir devagar tanto para um lado quanto para o outro. Se eu for rápido, ele vai mudar o sentido. Vocês vão ver aqui que vai funcionar exatamente dessa forma. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, depois que eu li, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar o valor atual com o anterior e verificar se é preciso mudar o sentido do motor. Beleza, então eu comparei, aí depois eu verifiquei se é preciso mudar o sentido ou não do motor. Depois que eu fizer isso, eu vou converter o valor analógico do potenciômetro do potenciômetro que varia de 0 a quanto? 1023 em um valor. Como eu quero calcular a velocidade, nós vamos utilizar a saída PWM, ou seja, nós vamos fazer o controle de velocidade, né, através da modulação por largura de pulso, que é a PWM. E nós vamos fazer isso modulando a entrada digital no nosso módulo, né, no nosso módulo ali que nós vamos fazer o controle, né, o módulo driver, né, o driver para fazer esse controle dos motores, tá? Porque você não pode conectar o Arduino diretamente no motor. Você precisa de um circuito eletrônico com transistor ou então de um driver, né, como nós estamos utilizando. Como se fosse um intermediário. Né? É intermediário. Assim como o módulo relé é intermediário para essas lâmpadas aqui 220, o driver é o intermediário para o motor, tá? Então eu preciso converter o valor analógico do potenciômetro, que varia de 0 a 1023, em um valor PWM, né, que varia de 0 a 255. Ou seja, são 256 valores, de 0 até 255. Depois de fazer essa conversão, eu preciso imprimir a velocidade, ou melhor, imprimir o valor PWM na saída digital conectada no driver. Beleza aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Tá? Aqui, não é isso mesmo, valor motor. O valor motor está aqui, isso. Então, o que acontece? Primeira coisa que nós vamos fazer é declarar as variáveis. Então nós temos o potenciômetro. Vou declarar aqui a variável chamada pin no pot e vou conectar no A0. Então, o
O potenciômetro está conectado na porta analógica 0. Tá? Lembrando que poderia ser qualquer outra porta analógica do Arduino. Depois, eu vou declarar o valor do potenciômetro início e o valor do potenciômetro fim. O que é isso? Eu quero saber se o potenciômetro ele variou muito rápido para que eu possa mudar o sentido. Então eu preciso fazer 2 leituras em um curto intervalo de tempo. Então faço uma leitura e depois faço a segunda leitura e vou calcular a diferença dos valores. Se a diferença for muito grande, quer dizer que ele quer mudar o sentido. Então por isso que eu faço 2 variáveis aqui. A variável sentido do motor, essa variável aqui basicamente vai alternar entre 1 e menos 1, dependendo dessa mudança, né, que nós vamos identificar. Pinos do módulo da ponte H, né? Então nós vamos utilizar apenas um motor. Um robô pode ter 2 motores ou pode ter, por exemplo, 4 motores. Tá? Pode ter 2 motores nas rodas traseiras e uma roda louca, né, que fica na frente. Ou pode ter 4 motores, né? Vai depender do robô. No nosso caso aqui nós vamos utilizar apenas um motor. E aí nós precisamos de 2 pinos digitais. Por quê? Porque é uma ponte H. Então, por exemplo, para controlar o sentido do motor, eu preciso de 2 pinos digitais. Porque esses pinos digitais vão determinar se o motor ele vai funcionar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se eu tivesse, por exemplo, apenas uma alimentação, o motor ia ficar rodando só no sentido. Então o esquema de ponte H, que eu mostro também em outro vídeo aqui no canal, é basicamente um esquema de você ora alimenta de forma direta o motor ou de forma reversa. E aí, como é motor de corrente contínua, ora ele vai girar no sentido horário, e se você inverter a polaridade, ele vai girar no sentido horário, tá? Então por isso que eu declarei 2 pinos, para que essa mudança de sentido ela possa acontecer. Como eu estou utilizando esses pinos como saída, eu preciso declarar como output, então eu vou utilizar pin mode output. Essas saídas são digitais ou são... São digitais. São digitais. Porque assim, quando você vai utilizar a saída digital, mesmo que você vá utilizar o PWM, você precisa declarar aqui que ele vai funcionar como saída. Entendeu? O output aqui, e aqui eu vou inicializar a comunicação serial. Por quê? Porque nós vamos ver algumas informações aqui no monitor serial. Aí por isso que eu declarei aqui para inicializar a comunicação serial entre o Arduino e o computador. Então veja que aqui, ó, ele faz a leitura do primeiro valor. Ó, valor pot início analog read. Então para você fazer uma leitura analógica, você utiliza o analog read. Aí ele vai colocar na tela e vai esperar um segundo. E depois faz a segunda leitura. Então se você girar muito rápido, ele vai identificar que a diferença desse primeiro valor com o segundo valor, por exemplo, foi maior que 100. Ó. Se for maior que 100, ele coloca o motor em um sentido. E se essa diferença for menor que 100, menos 100, ó, preste atenção, menor que menos 100. Por quê? Porque se eu girar para um lado, vamos supor o primeiro valor 500 e depois 650. Então 650 menos 500 dá 150, positivo. Mas se eu inverter, eu vou ter, por exemplo, 500 e aqui eu vou ter 250, por exemplo. E aí um menos o outro vai dar negativo. Então por isso que eu coloco aqui, ó, menos que menos 100. Então, se for menor que menos 100, tá? Aí vai ficar aqui negativo. E por que menor que menos 100? Porque, por exemplo, se for menos 200 é menor que menos 100. Porque é negativo, tá? Então imagina a escala de números inteiros, né? Onde menos 150 é menor que menos 100. Menos 300 é menor que menos 200. Porque é negativo, tá? Aí aqui eu vou dizer o sentido da rotação. Vou definir o valor da rotação. E veja que aqui, ó, chega a hora da conversão que nós tínhamos falado. Eu vou ler o valor pot,
vou colocar nessa variável o valor motor e eu preciso utilizar a função map para fazer a conversão entre escala. Ou seja, uma regra de 3. Eu quero que a leitura que varie de 0 a 1023, ela se transforme de 0 a 255. Ela seja equivalente. Então é a regra de 3 que você está fazendo. E aqui você coloca a velocidade do motor. E aqui, de fato, você controla o motor. Então veja que aqui, ó, analog write, ou seja, eu vou controlar a velocidade. Por exemplo, se for no sentido 1, e aqui eu coloco digital write low, e aqui eu inverto, ó. Veja que a entrada em IN1 e IN2, ela recebe valores diferentes a depender do sentido do motor. Então, se você colocar na entrada em IN1 nível lógico, por exemplo, alto, e N2 nível lógico baixo, ele gira no sentido, e se você inverter, ele gira no outro, tá bom? Então, basicamente, essa é a lógica do nosso código, é só para vocês terem uma visão geral, tá? De como funciona, tá bom? Pronto, agora eu vou carregar o código, tá? Pronto, conectou o Arduino aqui, aí você vem aqui, ó. Ó, presta atenção, conecta aqui, ó. Arduino Uno, e aqui a porta, com 7. Apareceu com 7 aqui, é ela, sem nenhum problema. E agora eu vou carregar. Porque tá querendo mexer. Certo? Vou carregar aqui nosso código. Pronto, vamos aguardar carregar. Tá terminando de carregar. Tá terminando aí de carregar. E aí nós vamos fazer o... Ó, tá carregando, ó. Presta atenção, vai girar aí, ó. Ou deve girar. Se não girar... Tem que regular não? Mas ele tá... Não, ele tá... Ó. Ao contrário. Então mudou ali, ele já mudou o Pronto, ó, presta atenção, vamos entender como funciona, tá? Eu vou fazer e depois vocês fazem aqui, ó. Tira da placa, perto da placa. Ó, se eu girar devagarzinho, ele só vai mudar a velocidade. Eu vou girar bem devagarzinho. Por quê? Porque ele não vai identificar aquela diferença de 100 que eu expliquei aqui no código, tá? Então aqui, ó. Ó, bem devagarzinho, ó. Ele tá aumentando a velocidade, né? Tá aumentando, tá na velocidade máxima. Agora eu quero diminuir a velocidade. Aí eu volto. Mas tem que ser devagarzinho. Se eu for rápido, ele vai mudar de sentido. Agora É. dá pra ver que tá mais devagar. Ó, devagar. Hã? Agora dá pra ver que tá mais devagar. Ó. Agora eu quero mudar o sentido, ó. Ó, mais rápido, ó. Girei rápido aqui, ó. Ó. Tudo inverte sentido. Pronto. Veja aí. Qual é a aplicação? Qual é a aplicação prática desse projeto? Nós estamos utilizando aqui uma entrada analógica e uma saída PWM. Você pode de fato estar através, por exemplo, você pode ter um painel e você pode ter um potenciômetro desse, assim como tem um som em um carro, e aí você pode estar colocando na saída o sinal desejado de forma variada. Através de um inversor de frequência. Poxa, eu quero controlar a velocidade do motor no inversor de frequência. Então, por exemplo, aqui você vai ter a entrada do sinal de controle e a saída. Aqui nós estamos utilizando o driver, mas poderia ser, como eu estou falando, um inversor de frequência, poderia ser qualquer outro equipamento. Aqui é só um input, tá, de controle, tá certo? E aqui você decide na lógica de programação o que você vai fazer. Então veja que a gente definiu aqui que a gente quer controlar a velocidade, quer controlar o sentido. Você poderia fazer o que você quiser. Algo de mais Entendeu? força, Parei, teria vai que girar. botar outro componente, né? Como você falou. Como assim algo de mais força? Tipo um exemplo, Gira por sentido. você não falou, você não botou agora quando está girando? Eles fizeram aqui. Certo. Aí se caso que fosse uma engrenagem, e tipo um exemplo, eu colocasse outra engrenagem maior que fosse para fazer com que girasse uma vez. Você tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Precisasse de mais torque. Um mais torque, sim, com mais força. Aí é precisar de mais corrente, por exemplo.
Então, por exemplo, esse drive já não serviria. Porque esse drive é de 13 a 6 volts. Por exemplo, eu tenho outro drive que vai até 12... Não, até 12 volts não, vai até 36 volts. Então você pode ter mais corrente. Mas ele também é maior. Até dissipador de calor ele tem. Então vai depender do seu projeto. E aí, eu não iria alimentar, obviamente, com o Arduino. 36 volts, não dá. Eu ia ter que ter o quê? Uma fonte externa. Aqui é projeto básico, aí não tem nenhum problema da gente fazer isso. Tá certo? Todo mundo entendeu? Sim. Eita, faltou mostrar a vocês uma coisa aqui, ó. Se eu abrir o monitor serial, que a gente fez com o monitor serial aqui também, tá? Ó. Aqui, ó. Ó, valor potenciômetro 231. Então veja que aqui, ó. Deixa parado, ó. Se eu deixar parado, ele tá lendo aqui, ó. Valor. Deixa eu parar aqui. Ó. Valor pote início 44. Valor pote início 33. Na verdade, ficou a nomenclatura igual, né? Aqui era, ó, ficou início e início. Era para ser início e fim. Mas enfim, ó. 44 e 0. Então quer dizer que a diferença é menor que 100, então ele não vai fazer nada. Então, ele, ó, o sentido é sempre o mesmo, ó, menos 1. Que aí eu não sei se está horário ou outro horário. Ó, se eu mudar aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Ó, se eu mudar aqui. Ó, já mudou, ó, sentido para 1, ó, mudou. Se eu fizer isso aqui, ó, sentido menos 1. Certo?